vídeo anterior eu falei sobre dois conceitos de demônio, tanto no sentido hebraico como no sentido grego. Um vídeo riquíssimo, edificante, com muitas informações das quais você precisa. E hoje eu quero aqui continuar o raciocínio e também responder uma pergunta que você está se fazendo aí. Pastor, existe demônio territorial? É isso que a gente vai falar neste vídeo aqui e nessa série que tá topíssima. Veja aí na vinheta. Graça e paz, amados, aqui quem fala é Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Me segue no Instagram, abençoado, abençoada. No TikTok também, tá? É @Eliseu Lustosa. Pois bem, a proposta desses vídeos aqui, irmãos, é ser dinâmico, rápido. Em poucos vídeos eu vou ler um versículo todo, porque o meu propósito é citar as referências e ficar a cabo de você ler, de você meditar, parar e raciocinar melhor sobre aquilo que eu falei. Porque no fundo, esses vídeos aqui são pedaços de pregações, de estudos que eu já fiz ao longo da minha vida. Então eu estou compactando para ficar uma coisa mais dinâmica e também edificante. Quando a gente fala de espíritos territoriais, a gente lembra logo do quê? De casa mal assombrada. Pelo menos isso é o que a cultura popular pensa. É isso? É também, mas o assunto, o termo, mas assim, o assunto vai muito mais profundo do que isso. O conceito é vasto e vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Eu peguei aqui algumas passagens bíblicas para o esboço de hoje, para a gente tentar fundamentar esse conceito. E o propósito desse e de qualquer outro vídeo dessa série, eu não quero converter ninguém a esse tipo de raciocínio bíblico ou teológico. Essa não é a minha função nestes vídeos e nem na vida. O que eu quero é expor o conhecimento e deixar você raciocinar. E eu quero começar aqui falando sobre Daniel capítulo 10. Quando Daniel então estava nos 21 dias de jejum, ali ele revela algo extraordinário. A Bíblia vai dizer então que ele aplicou o coração dele a orar e a buscar a Deus porque ele precisava de uma resposta. Porém, essa resposta demorou. Depois de 21 dias que ele estava jejuando e orando, ele recebe a visitação do anjo Gabriel, que vai revelar algo extraordinário para ele, vai falar assim: olha, desde o primeiro dia, Daniel, que tu aplicou o teu coração para orar, a se humilhar, jejuar, estou conjecturando, tá? As tuas palavras foram ouvidas. Porém, eu vim no primeiro dia, ele está querendo dizer isso, eu vim no primeiro dia. Só que quando eu estava descendo das regiões celestiais, eu fiquei preso. O príncipe da Pérsia me travou, me aprisionou. E eu não consegui trazer essa informação. E aqui, irmão, se subentende, qualquer pessoa vai entender isso, que o modelo de jejum e oração e adoração que Daniel estava fazendo aqui na terra quebra essa resistência, aonde o príncipe da Pérsia estava segurando a resposta. E esse conceito, ele é falado, ele é dito pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades. Eu já vou falar sobre isso aqui. Inclusive, essa palavra principado vai dar fundamentação ao entendimento, só que é Novo Testamento. E aí a gente entende o quê? Que existe uma guerra, uma batalha no mundo espiritual, que quando a gente se prontifica aqui na terra a orar, a jejuar, a buscar, isso se quebra no mundo espiritual. E eu não estou falando aqui de falácia, né? Porque eu sei que tem algumas igrejas, pastores e lideranças que ignoram esse tipo de conhecimento e acham que a gente não deve gastar nem energia ensinando e nem praticando isso. Não, só evangelize, prega o evangelho, que é o suficiente. Só que a gente sabe, eu que tenho aí 20 anos de caminhada, minha família, o meu pai era pastor, já veio desse ambiente de libertação, de mexer muito com o mundo espiritual. Minha família que tem aí uma raiz, minha avó, por exemplo, era macumbeira, daquelas fortes, entendeu? De benzer as pessoas, de ser médium. Não é à toa que quando o meu pai aceitou Jesus na sua experiência com Deus
numa praia em Timon, lá no interior do Maranhão, porque ele tinha perdido a sua irmã, que estava incorporada num demônio. Olha que louco isso aqui. Vou contar só para edificar, mas algumas pessoas já sabem dessa história. Esta imagem é uma imagem original do meu pai e da minha mãe no dia que ele celebrou um casamento. E essa outra imagem seria então minha suposta tia, junto com o meu pai, há 40 anos atrás, antes da imagem do casamento. Então, aqui é uma criação da IA, para você se basear aí no que eu vou te falar agora. A minha tia, eu não conheci ela morreu com 20 e poucos anos de idade, e o espírito, a entidade falando na boca dela, tal dia eu vou levar ela, tal dia e tal hora, vocês reúnem aí que eu vou levar. E aí foi uma peregrinação espiritual do meu pai. O meu pai era um dos mais velhos, não era o mais velho dos irmãos, mas era o segundo ali na hierarquia de idades ali. Então, ele foi em vários bruxos, feiticeiros, porque eles vieram dessa experiência espiritual e ninguém resolveu nada. Até no falecido Bita de Barão, lá no Maranhão, meu pai foi lá, deu garrafada, mas nada resolveu. Resolveu um pouquinho quando ele levou para um pastor no interior do Piauí, que trabalhava com libertação. O período que ela passou lá, mais ou menos um mês com esse pastor, ela ficou boa, ficou liberta. Mas quando saiu desse ambiente de igreja evangélica, minha avó torna a levar ela para esses lugares onde é a casa dos espíritos. E aí volta o quadro pior, a ponto da entidade manifestar e dizer, vocês se preparam porque eu vou levar, na boca dela, vocês se preparam que eu vou levar ela. Ela morreu do jeito que o espírito falou, pesando ali 30 e poucos quilos, seca. E aquilo transtornou meu pai. E ele então, numa oração na beira de uma praia, sozinho, chorando, ele pediu que Deus falasse para ele e mostrasse qual é o caminho. Porque ele tentou, na época então eles eram católicos, mas também macumbeiros ao mesmo tempo. E tu sabe que tem muito isso, né? Ainda mais no Nordeste. E aí levou no evangélico, na época ele teve uma luz, né, mas não entendia muito bem. E aí ele fez essa oração com ele mesmo. E depois de 3 meses, ele foi para uma igreja evangélica. Chegou lá, o pastor fala um monte de coisa para ele, deu uma revelação forte. Pronto, foi isso. Então, eu já venho carregando essa bagagem. E daí então, meu pai, a vida dele, o ministério dele foi trabalhar com libertação, porque ele meio que tinha essa missão de não deixar outras pessoas morrerem levadas por demônios, como a sua irmã, que era muito querida para ele, foi levada. Essa parte da história não estava no script e nem estava aqui no meu esboço, e muito menos no roteiro desse vídeo, mas eu achei importante e acabei falando. Mas então, Daniel, o profeta, ele recebe a visitação do anjo Gabriel, que fala para ele que, devido, às orações dele, o jejum, Deus manda uma espécie de reforço para ele, que é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que vem então e quebra a resistência, quebra a barreira que estava impedindo Gabriel trazer a mensagem. Gabriel é o anjo da mensagem, ele não luta, ele não guerreia. Mas o arcanjo Miguel então vem com a sua tropa, com seus cavalos e cavaleiros, vem com seu exército e quebra essa resistência, e então a mensagem consegue chegar até o profeta Daniel. E aí então nasce esse conceito de batalha espiritual, que é fortalecido teologicamente pelo apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios, quando ele fala em 1 Tessalonicenses, o diabo me impediu, eu quis ir visitar vocês, o diabo me impediu, e outras passagens bíblicas que a gente poderia aqui falar um monte. Porém, esse vídeo não é um estudo bíblico longo, aprofundado. É apenas um comentário discorrendo sobre o assunto. Pois bem, quando a gente encontra essa expressão, o príncipe da Pérsia, nós não estamos falando do homem ou do governo da Pérsia na época. Como que o governo da Pérsia, um homem, vai prender um anjo nas regiões celestiais? Impossível isso, né? Mas o que está sendo dito aqui é que um espírito que rege, que controla, que governa a Pérsia foi que prendeu, que bloqueou
esse anjo de trazer a resposta para o profeta. E só depois de 21 dias de intercessão, choro e jejum que isso foi feito. E é interessante que daí tem uma profecia, né? Depois vai vir o espírito da Grécia. E aí a gente sabe que isso aconteceu, essa profecia se manifestou, porque o próximo império a ser muito forte foi o Império Grego. Mas isso é outro assunto. Mas aqui a gente interpreta que existem seres caídos de alta hierarquia, designado a influenciar uma região geográfica ou governos específicos. Que, como no vídeo anterior, a gente pegou aí o conceito de que para um judeu, e no caso um judeu cristão, tudo que não provinha de Deus, tudo que não tinha conexão com Jesus, tudo que não tinha conexão de espíritos de influência, de força com o Eterno, com El Shaddai, com Tsabaoth, com Adonai, com Hashem. Você já entendeu, né? Então, tudo que não tinha conexão com Deus verdadeiro era demônio. Então, quando a gente fala de um príncipe da Pérsia, nós estamos falando de um demônio de alta hierarquia, alto escalão, que governa, manipula ali o sistema dos homens. Cultura, política, economia, religião e assim sucessivamente. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu quero que você assista, tá? Vá aqui nas descrições e procure assim, ó, playlist dessa série. Aí tem entre parênteses Batalha Espiritual. Clica que você vai ver o primeiro vídeo. Esse é o segundo. Vai ter outros. E no primeiro vídeo eu estava falando o quê? De Lucas capítulo 8 e de Mateus capítulo 8, o endemoniado de Gadareno que tinha o quê? Uma legião de demônios. Hoje eu vou trazer de novo essa história, só que agora contada por Marcos. Marcos capítulo 5, o versículo 10. Olha essa parte específica do versículo. Eu já disse aqui para você uma vez, eu vou repetir. Nesses vídeos aqui eu não vou ficar parando para ler, a não ser que é muito importante o versículo que eu tenho que ler. Aí eu vou ler, mas eu vou só citar as passagens ou pegar no ponto específico que eu quero. O texto vai dizer o seguinte: e rogava-lhes muito que não os enviasse fora daquela região. O argumento territorial, a súplica dos demônios para permanecer naquela localidade, inclusive naquela localidade específica, sugere que eles possuíam uma certa jurisdição ou uma familiaridade, um domínio sobre aquele território geográfico. E é lógico, irmãos, é lógico que todo espírito territorial, ele tem que ter uma plataforma, uma base. E talvez isso pode ser tema de um outro vídeo, tá? Vou dedicar para fazer isso. E a base vai ser sempre o quê? Pecados, iniquidades. E já explicando também essa questão do espírito territorial e como que a gente vê isso nas regiões, isso vai a nível de bairro, de cidade, de estado ou de nações, tá? Cada lugar, cada perímetro geográfico tem uma influência de alguma força espiritual que normalmente tem a ver com a base pecaminosa que há naquela cidade. Tem cidades aqui no Brasil que é conhecida por muita violência, muito crime. Outras regiões é prostituição. Outras cidades aqui no Brasil é idolatria. O que reina é a idolatria. E assim sucessivamente. Então, todo espírito, todo principado, ele tem que ter uma plataforma. E aí, antes de eu continuar aqui, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações, faz isso agora e marca também aí o teu joinha, o teu gostei, o teu like. E olha, dependendo de quando você marcar o joinha, vai aparecer aí hypar, que é para hypar o vídeo. Por favor, hypa esse vídeo, manda todos os pontos que você tem aí pra gente aqui, para fazer com que o YouTube mande esse conteúdo para mais pessoas e ele posicione esse vídeo melhor. Mas é lógico, isso não anula, não isenta você de compartilhar, porque a melhor coisa que tem é você compartilhar, mandar para outras pessoas. Mande para outras pessoas, para as pessoas ficarem também edificadas como você está sendo edificado aqui. E sempre que você assistir um vídeo aqui no meu canal, deixe um comentário, nem que for amém, ok?
nas boldas do cordeiro, a noiva está vestida de dicaiomata. E o que significa isso? Atos de justiça. Um outro ornamento que a gente ouve falar bastante é coroa de justiça. Estas expressões, que inclusive são do Novo Testamento, estão neste meu livro aqui, ó, Cavar os Ladrões dos Dízimos. Aqui nós vamos falar sobre Malaquias capítulo 3. Aqui eu vou falar sobre os 5 tipos de dízimos, são 4 na verdade, mas se você inclui a palavra terumá, que ela também pode ser usada só para uma oferta comum, mas era a oferta dos levitas, ela se enquadra e às vezes é traduzido na Bíblia como dízimo dos dízimos. Ou seja, eu estou te falando de uma obra topíssima, com muito grego, com muito hebraico, com muita explicação sobre dízimos e ofertas, inclusive fazer aplicações para o Novo Testamento e ver uma visão ampla como essa das vestes da igreja de Apocalipse 19. Para você adquirir esse livro, saiba que agora o YouTube ele tem uma integração com o Mercado Livre. No momento em que eu comecei a falar sobre esse livro, apareceu para você aqui no cantinho, tá? Uma imagem de um anúncio que é o livro. Então, clica e adquira este livro que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Vamos continuar. Aí um outro texto base fundamental dessa teologia, ou desse entendimento bíblico, é Efésios capítulo 6. E para ser mais preciso, o versículo 12. E como esse versículo é muito famoso, então não vou nem ler, porque a palavra que a gente quer aqui é principados, que no grego é a palavra arker, de arquétipo, né? Nós temos arquétipo. E significa o quê? Refere-se a uma posição de governo ou de domínio. Então, quando a gente fala de um principado, nós estamos falando de um espírito governador, de alguém que tem poder de jurisdição ou de domínio. E, na verdade, Efésios capítulo 6 dá um vídeo todo. Quem sabe eu faço, né? Coloca aí nos comentários se eu faço ou não faço. Porque daí eu posso explicar cada um desses aqui, qual é as hierarquias de cada um. Principado, potestade, hortes espirituais da maldade, tudo. Podemos fazer um vídeo só para falar sobre isso. A interpretação da palavra principado vai dizer mais ou menos o seguinte: a estrutura sugere uma organização militar ou administrativa, onde diferentes níveis de demônios cuidam de diferentes extensões da terra, da esfera de influência, ou seja, das cidades. E isso envolve as nações, as culturas, as filosofias, ideologia e assim sucessivamente. E esse último ponto aqui é meio que uma curiosidade também, algo só para adicionar e ficar mais bacaninha. A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, vai dizer que o texto de Deuteronômio 32, versículo 8, quando diz que Deus estabeleceu os limites da cidade, ou no caso das cidades ou dos povos, das pessoas que iam tomar posse da terra, lá aparece uma expressão que diz assim, ó, segundo o número dos anjos de Deus. Em vez da tradução mais comum, que é os filhos de Israel. Aí vem um argumento territorial, que vai dizer o seguinte: isso é usado para sugerir que, na dispensação das nações da Torre de Babel, anjos que mais tarde teriam caído ou seriam delegados, foram designados para supervisionar as nações. E aí, como eu disse para você que esse é um título de curiosidade, eu sou para adicionar e aguçar mais um pouquinho do seu conhecimento. Os pensadores teológicos, eles vão dizer, alguns vão dizer que isso é uma realidade, que isso é uma verdade. Os mais tradicionais e até moderados vão dizer, não gasta energia entendendo, compreendendo isso, não, só evangeliza. Também tem os moderados, que eu tenho alguns que eu até acompanho no YouTube, tem os moderados que, dependendo do limite teológico, das bases bíblicas, ele consegue crer. Ele não tem força ativa para levar aquilo a sério. Ele não vai num seminário de batalha espiritual e libertação, porque ele acha que isso é perca de tempo. Mas quem segue uma linha mais pentecostal, uma linha mais profética e apostólica, eles vão levar isso muito a sério, porque na experiência deles, isso é uma realidade. Então, por isso que eu estou falando para você que o meu propósito não é convencer ninguém. Eu tenho as minhas experiências. E
experiências particulares e familiares. Eu sei que essas coisas são verdades, mas eu não estou aqui para empurrar goela abaixo esse entendimento na vida de vocês. E também não crio uma neurose. Eu não sou aqueles pastores e líderes, tudo que... Não, na esquina, nossa, eu vi na esquina ali um demônio, isso, aquilo, outro, e tal, vamos mapear, vamos fazer... Irmão, esse tipo de coisa tem que ser algo direcionado por Deus. Não adianta você sair como louco agora, eu fiquei sabendo agora como mapear, eu vou lá na esquina lutar contra o demônio territorial, fechar os bar, fechar os botecos, fechar os prostíbulos e tal e tal. Se tu faz isso sem orientação de Deus, sem um propósito específico, sem um objetivo, tu vai só tomar na cabeça, espiritualmente falando. E isso vai se desdobrar para muitas outras áreas da sua vida. Quando a gente fala de batalha espiritual, não é libertação. Batalha espiritual é quando você junta uma equipe de pessoas que entende, que compreende, que estão movidos pelo um discernimento, por uma revelação, por algo que Deus mostrou, e eles têm que fazer aquela batalha, aquela guerra. Não é um bando de maluco que entenderam, agora conheceram e saíram aí guerreando, vamos fazer um ato profético em tal lugar, sem orientação de Deus nenhum, ou talvez até para expressar, para fazer corte, né, para fazer vídeo e expressar essa espiritualidade. Nós estamos aqui batalhando, sem Deus ter mandado, sem ter estratégia, sem ter propósito algum. É essa parte que eu discordo de muito. Então, tome cuidado com essas coisas, tá? E é isso, eu acho que esse é o entendimento. Isso aqui não é um estudo bíblico aprofundado, tem dezenas de coisas que a gente poderia falar aqui. Poderíamos ficar horas e horas, mas eu acho que já deu para você entender um pouco, tá? Gostou desse vídeo? Marque seu joinha, o seu gostei, o seu like, hypa o vídeo e não esquece de me abençoar aí, adquirindo qualquer um desses produtos que está sendo anunciado aí. Por enquanto eu estou anunciando mais os meus, né, que eu tenho lá no Mercado Livre. Mas sempre que assiste um vídeo ou outro aí, o YouTube às vezes lança outros produtos aí e você fica à vontade. Comprando aí, a gente recebe uma porcentagem, então abençoa a gente, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Valeu!